Olá, meus queridos amigos, aqui Gil Menich, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Estamos aqui novamente naquele encontro que nós temos aqui no nosso canal sempre de alegria com vocês para falar de assuntos variados da vida, principalmente da vida espiritual, principalmente das energias, da vida oculta, dos mistérios da vida e principalmente do princípio, né? O princípio da nossa essência como seres humanos e como ele bate com os outros princípios, tanto religioso quanto dos mistérios de crer ou não crer, acreditar, por que acreditar, por que eu acredito, por que eu sigo, por que eu respeito, por que eu temo, por que eu obedeço, por que eu não obedeço, por que eu acredito, por que eu não acredito. Todos esses porquês, você pode dizer assim, nossa Gil, quanto porquê? E tem muito mais ainda. Por quê? Principalmente, já vamos começar pelo primeiro porquê que acho que responde todos eles. Porque não somos iguais. Pois é, não somos iguais. Somos todos diferentes. Habitamos corpos diferentes, habitamos situações, viemos de situações e famílias diferentes uma da outra, criações diferentes, lugares diferentes, climas diferentes, biologicamente diferente, porque cada um tem o seu biotipo, tem a sua carga genética igual, o seu DNA é único, ele não se repete, as nossas digitais são únicas, não tem ninguém igual, isso não se repete nunca, nem na nossa próxima encarnação ele se repete. Então, portanto, já nascemos assim, com a nossa identidade própria. Os nomes podem ser homônimos assim, iguais, parecidos, mas não são os mesmos. A entonação e nada, nossa vivência, nosso conhecimento, nossa história de vida não tem nada a ver uma com a outra, mesmo sendo da mesma família, mesmo nascido do mesmo ventre, ou até mesmo nascido do mesmo ventre na mesma gestação. No caso dos gêmeos, né, dos trigêmeos, dos quadrigêmeos, da gestação gêmea, né? Então, isso não te faz igual, te faz semelhante, mas nunca igual. Então, a igualdade entre os seres é uma grande mentira. O que nós temos é uma igualdade de direitos. Isso sim, direitos temos que ter, todos iguais, a ser diferente. O direito à diferença. Isso é prioridade, o direito à diferença. Porque se você não tiver o direito à diferença, se você não souber qual é o seu quadrado que você se encaixa, qual é o quadrado do outro, cada um no seu quadrado, né? Cada um com o seu espaço e respeito. Então tem até uma musiquinha antiga, que é até de uma amiga minha, que lançou, que era Ado, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. E é exatamente isso. Cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço, cada um no seu nicho, cada um naquilo que se identifica. Se nós partir desse princípio, não tem mais briga. Não tem mais guerra, não tem mais desavença. Por quê? Porque eu vou procurar o meu quadrado. Vou procurar aquilo que eu gosto e pronto. E outro, o quadrado do outro é o quadrado do outro. O problema é você achar que a grama do outro é sempre mais verde que a tua. Sempre o que o outro tem é melhor do que o teu e você quer ter o do outro. Você quer ter o quadrado do outro. E às vezes você nunca vai se encaixar naquele quadrado. Nunca vai se encaixar daquela forma, você não vai se encaixar religiosamente, você não vai se encaixar pelo seu biotipo, pelo seu tamanho, pela sua ideologia, pela sua criação, pela sua familiarização, da onde você veio. Então, você forçar o encaixe num quadrado que não é seu, num nicho que não é seu, o que vai acontecer? Uma das coisas vai acontecer, ou você vai quebrar o quadrado, você vai quebrar o nicho, ou você vai se ferir, se machucar, se arranhar e vai destruir, né, o espaço
que não é teu. Você acaba destruindo, você nunca conquista aquele espaço. Nós só conquistamos os espaços que são para nós, que nós nos encaixamos. O espaço do outro não dá para se conquistar. Aprenda isso, que você não pode ser zoião. Entendeu? Se você não pode desenhar um espaço que não é teu, porque ele não te cabe. Entendeu? Aquilo que não te cabe, aquela roupa que não te cabe, não adianta. Vai ficar ridículo, vai rasgar, não vai te dar mobilidade, vai ficar desconfortável. Você pode até entrar naquela roupa, mas ela não vai ser funcional. Ela vai o tempo todo só te causar problemas. Então, a história de cada um no seu quadrado é uma das histórias mais importantes que nós temos que passar sempre adiante, que o que serve para mim não serve para o outro. E se não serve para o outro, não é porque é ruim, é porque é uma coisa justa. Pode ser uma questão de gosto, pode ser uma questão de vários termos, e principalmente a questão principal, que nós não somos iguais, nós não somos feitos em série, nós não somos máquinas, nós não somos réplicas, não somos clones, entendeu? A clonagem ainda está muito distante, e nós não, só se você realmente, se você já for um clone, uma coisa assim, talvez aquela roupa lhe caiba, aquela história lhe caiba, porque você pega uma réplica, né, uma réplica exata, e assim mesmo vai sair com algum detalhe que não é igual. Sempre tem uma peculiaridade na história que não se encaixa. Isso tem muito a ver com a questão religiosa. E a questão religiosa, e principalmente que vem da catequização, né, aqui no Brasil, né, vamos falar onde nós vivemos, no meu quadrado, eu vou falar Brasil, né? Sou brasileiro, moro no Brasil, vivo no Brasil, fui criado aqui, então eu tenho que falar disso. Então a catequização, quer dizer, a imposição religiosa que foi colocada aqui no Brasil, é algo que já foi moldada de acordo com o quê? De acordo com os princípios que eles queriam, os princípios, principalmente princípios políticos, não que acreditassem ou desacreditassem, mas sim por uma questão muito favorável a eles, né? Porque a catequização dos índios, o sequestro dos negros para trazer para o Brasil, tudo isso foi imposto, né? A religiosidade e tudo mais, foi te colocado ali para que você fosse domado. Né? Na verdade, não é o teu quadrado, não é o quadrado do brasileiro. Esse monte de regras, tudo assim, não tem nada a ver com o povo brasileiro, essa história toda. Então foi imposto, né? Vindo de fora, a imagem, o que é bonito, o perfil físico, né? O aspecto físico, o rostinho claro, olhinho azul, pele clara, tal. Toda essa história, assim, ela foi deturpada na nossa cabeça desde os primórdios, assim, da civilização brasileira, né? Desde que começou, né? Toda essa história aí, então a gente já foi moldado para não se aceitar. A gente já está sendo moldado, né, esculpido aqui para não se aceitar, para que a gente tenha já um rançozinho, olha no espelho e fala, assim, não quero mudar. Por isso que todo mundo agora quer fazer a tal da harmonização facial, que eu acho que fica parecendo assim, você fica parecendo plastificação, né? Você fica sintético, né? Devia ser sintetização facial, porque você fica um objeto sintético, uma coisa inexpressiva e todos parecidos uns com os outros. E aí fica estranho. Não que eu seja contra a cirurgia plástica, pelo contrário, quem sou eu para falar de uma cirurgia plástica? Uma pessoa que também já passou aí por uns concertinhos, né? Na vida, né? A vida sempre traz modificações. Mas eu acho que são coisas que a gente muda os padrões. O que a gente não pode generalizar, senão existe um desconforto em massa em tudo. Tanto com a aparência, quanto com a religião, quanto com o modo de ser, quanto com o modo de vestir, quanto com a questão social. Quer dizer, a gente não pode ser assim. Quer dizer, se você não tiver muito dinheiro, você é infeliz. Se você tiver muito dinheiro, é assim que você tem que agir. Ninguém pode mandar em você, você é o superior.
superior, o onipotente, o acima de tudo, a soberba, só porque você está financeiramente mais abastado do que o outro. Agora os menos abastados têm que se sentir inferior. Eu acho que você tem que se sentir bem em todas os estágios da vida. Em toda, mesma coisa, na tonalidade da pele, se a pessoa é mais escura, mais clara. Então colocar nichos em, fulano só pode fazer isso por causa da tonalidade da pele. Ela é mais escura, ela é mais clara, então você só pode aquilo outro. E isso é muito chato, nós podemos tudo de acordo com aquilo que nós se identificamos. Então, nós escolhemos o nosso nicho, nós sabemos onde nós cabemos estar, onde você pode estar, onde você pode. Então, onde é o seu quadrado, onde você se identifica. Não que as pessoas têm que te mostrar que você só cabe ali. Então, só cabe a você, o teu limite, a tua formação, ela tem a ver com você, com a tua diferença, a tua peculiaridade. E a sua diferença de ser, o modo modos operantes e modo de comportamento seu, ele não tem a ver com a tua aparência física. Não tem a ver com isso. Ele tem a ver com o teu psicológico, com a tua história, com os teus desejos, com a tua formação, de como você é, como você se entrega, como você se sente. Então, isso é muito legal e muito importante de como você se identifica como pessoa, questão de gênero, questão de tudo isso. Você não pode, isso aqui é somente a nossa ligação na Terra. O Espírito, ele é luz, ele é imortalidade, e nós, quando encarnamos aqui e que estamos aqui, a gente forma o perispírito. O perispírito é o HD, né? É a memória do espírito, que de acordo com toda a vivência que nós passamos na Terra, nós vamos moldando aquele perispírito de uma maneira meio carregada às vezes. Então quando a gente reprime demais, quando a gente força, então você desenha um perispírito e você começa a não ter a flexibilização. Então o tempo vai passando para você, as histórias vão acontecendo e você vai colocando aquilo ali, se tolindo, se moldando de uma forma obrigatória. Então você carrega o seu perispírito para essa vida e para outras vidas. Porque a ligação que nós temos com a Terra, mesmo quando a gente volta a reencarnar, a gente volta a vestir as informações, a carregar as informações carregadas no perispírito, né, que seria o nosso HD, né? Porque nós somos luz completa. O que nos faz assim o que nos molda, né, o que fica gravado com todas as vivências das nossas vidas terrenas e tudo mais, é o perispírito, fica lá, fica gravado ali, e dali você vai se moldando aquela aparência, aquela história, aquela estrutura. Então fica a questão da aceitação, fica muito vinculada a isso espiritualmente falando. Então, para que a gente comece a aliviar os karmas, né, os dharmas e as histórias todas, principalmente essa questão do perispírito, nós temos que aprender a nos moldar, né? Sentir a nossa essência, sentir aquilo que nos faz bem, real por dentro, não o que nos impõe, e sim aquilo que a gente se identifica, parar de se igualar às pessoas e de querer e ser ou estar nos locais e da maneira que outras pessoas são, parar de se comparar e se conhecer. O autoconhecimento é muito importante para você saber a que nicho você pertence, a que realmente você pertence, não aquilo que te impõe para ser, nem a sociedade, nem as pessoas, nem a família, nem nada. Então aí você vai ver que a identidade pessoal sua, ela engloba muito mais coisas, porque a pressão psicológica em cima de uma pessoa para ser aquilo que realmente ela não tem a menor vocação, ela não tem a menor
vontade, você força isso. Existem pessoas que se tornam pessoas infelizes durante toda uma vida, simplesmente para tentar agradar a família, numa questão que não é tua. Você nunca vai ser daquele jeito, nunca vai ter aquela estrutura. Então, meu querido, o importante mais é você se encaixar. Saber que estar no mundo é você se moldar a tua forma, ditar a sua moda, né? Ditar o seu sentido. Quando você faz isso e parar de criticar os outros que vivem como gostam. Então, quando você para de olhar os outros, quando você para de ficar prestando atenção e criticando os outros, você automaticamente vai viver muito mais feliz, vai viver muito mais pleno, você vai fazer sucesso. Por quê? Porque tudo que faz sucesso, tudo que brilha, é aquilo que a gente se identifica, a gente faz bem. Tudo que a gente é forçado a fazer, a gente é muito mal forçado a fazer. Ó, a mesma coisa, estamos aqui dentro da loja, aqui, né, que fica aqui no santuário. É uma loja cigana, uma loja que tem roupas, tem bastante coisas, imagens, tem tudo aqui. É uma loja fantástica aqui, com coisas lindíssimas. Aqui tem vários manequins que estão aqui com as roupas. A gente olha o manequim e esse manequim, ele é feito já num padrão, né? De uma maneira que a sociedade impõe nas medidas físicas, nos traços e tudo mais. Então isso é imposto. E aí você olha aquele manequim e você fala assim, nossa, eu tenho que ficar exatamente igual. E aquela roupa nunca vai ficar igual e nunca vai te caber daquela forma em você. Por quê? Porque você não é de plástico, você não é de fibra, você não foi feita em série, você não foi feita para encaixar coisas, você foi feito para transformar coisas. E aí essa roupa lindíssima, ela só vai ficar linda mesmo quando você vestir e você dá vida nessa roupa. Assim ela tá linda, linda visualmente de se ver. Mas ela não tem movimento, ela não tem uma história, ela não tem um porquê, ela não vai andar sozinha e nada. A mesma coisa, as vestimentas, as roupas, elas se tornam bonitas da maneira que elas são usadas, da maneira que você dá vida a elas. Quando você dá vida a uma roupa, que ela dança, que ela joga, que ela mexe, que ela balança, o bonito disso tudo é quem está dentro que faz esta vestimenta ficar linda. Entendeu? É como você vai usar, vai dizer muito mais sobre a roupa do que a normal. Então isso é igual a você. Como você vai usar da tua vida, como você vai se portar, como você vai mostrar para os outros, se mostrar de verdade, é que vai ser o sabor, a história, é que vai dar o tempero na tua vida, é que vai dar o encaixe. Então, para de ficar tentando moldar os outros, viva a sua vida, não viva a vida dos outros, não queira ser aquilo que você não almeja e não queira ser aquilo simplesmente porque alguém é. Eu também quero ser. Então, deixa de ser zoião, deixa de tentar agradar marido, mãe, o que for. Relacionamento não deu certo, zarpa fora. Não tem nada a ver você ficar ali o tempo inteiro colocado, se colocar dentro de uma relação, de uma história, se colocar numa vida que não te cabe. E próximo de alguém que não te merece, que não te curte, que não vai ter a ver. Então é isso, cada um no seu quadrado. E principalmente você tem que identificar o seu quadrado. Não é o outro que tem que mandar você para o quadrado que ele imagina que seja o quadrado que se encaixa em você. Para de ouvir os outros
ouça a si mesmo, ouça o que está dentro de você e, principalmente, vá procurar aquilo que encaixa na tua vida, encaixa em você, aquilo que te favorece, aquilo que você se encaixa e se sinta feliz, que você se identifique como ser humano. Isso é muito importante, você se identificar como ser humano, você se identificar como ser vivente, como uma pessoa diferenciada e se tratar com o melhor de si. Isso em todos os âmbitos. E olha, não se acorrente a religiões. Olha, eu achei uma coisa tão bonita que eu vi na televisão. Olha, foi a primeira fala de uma mãe LGBT, que ia mais, e que foi linda, adorei. Eu nunca tinha visto um relato de uma mãe LGBT tão bonito como esse, que foi num programa que passou falando sobre os LGBTs. E essa mãe falou o seguinte: eu era evangélica e eu fui na igreja e o pastor falou que meu filho estava possuído com o demônio. Aí a repórter perguntou: e a senhora fez o quê? Aí eu saí da igreja, porque eu preferi seguir o meu filho do que seguir a igreja que estava falando que o meu filho estava com o demônio. Então eu preferi estar ao lado do meu filho. Então eu deixei a igreja e fui para cuidar do meu filho, que eu pus no mundo e que eu amo. E que eu vejo, que eu amo, que eu gosto. Então foi tão bonito porque assim, ela não abandonou aquilo que ela criou, aquilo que nasceu dela, aquilo que se encaixa por uma religião, por uma opinião formada religiosamente. Então isso é muito importante, porque você abandonar pessoas, você abandonar semelhantes, amigos, pessoas, porque você se tornou de uma religião, e aí as pessoas que não são daquela religião, você vai excluí-las da sua vida, mesmo amando, porque pensam ou agem diferente de você. Você já imaginou se isso é divino? Se isso é bom? Você pode não compactuar, você pode não ser da mesma forma que a pessoa, mas você pode conviver com ela, respeitando o quadrado que ela habita e respeitando o seu quadrado. O que aconteceu? Religiosamente, o pastor da igreja lá, ou o líder religioso, ele não respeitou esta mãe e defamou o filho, quer dizer, ele deixou a imagem do filho de uma maneira tão maligna que chocou a mãe. Onde você vai ver Deus quando você só vê a demonização das coisas. Uma coisa muito engraçada. Você teme a Deus? Se você teme a Deus, você, na verdade, não acredita que ele seja um ser do bem. Porque se você tem medo, eu tenho medo daquilo que me faz mal. Então, eu sigo, eu acredito e eu sigo aquilo que se identifica comigo. Então, temer, seguir uma coisa por temor, por medo, por imposição, porque você tem medo do que vai acontecer, então eu só sigo pelo medo que eu tenho do que vai acontecer comigo ou com as coisas. Então essa religião, essa história, esse nicho, esse quadrado não é seu. Porque você tem que seguir, porque você se identifica com aquela palavra. Porque aquilo tem a ver com o teu pensamento. Porque aquilo você se vê e se realiza ali, seguindo aquele sagrado. Então, se você tem medo e segue por medo, não funciona de nada. Você está
simplesmente sofrendo por, por escolha própria. Você está sofrendo pela sua escolha errada. Então, não é legal. Escolha o amor. Escolha aquilo que te ganha pela paixão. Siga a religião, a pessoa pela que você se apaixonou. Porque aquilo que realmente te conquista e bate aqui dentro, e você vai naquele local e sai de lá em estado de glória, de amor, esse sim é um lugar que é o seu quadrado, é o seu nicho. Aí sim você está fazendo a coisa certa. Você está seguindo aquilo porque você ama, porque você se identifica e porque aquilo te realiza. Isso é muito bacana. E detalhe, não força os outros a ir. E também não vai lá no do outro encher o saco para mudar. Porque você tem que saber que se uma coisa faz bem para você, você tem que guardar ela para você e respeitar aquela sensação de bem-estar. Você tem que respeitar do outro, porque se o outro está fazendo uma coisa que está fazendo bem para ele, que maravilha, que bom que ele está fazendo isso. Então, fique feliz pelo outro também, pela diferença do outro. É simples viver, é simples fazer o certo, é simples respeitar o próximo, é simples ser feliz. Basta você ser natural consigo mesmo e, principalmente, não se meter no quadrado do outro. Gostou? Siga para mais vídeos, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, dá uma força para o canal crescer. Quanto mais você se inscreve, você dá like, você comenta, mais o YouTube vai entender que o vídeo tem relevância. E aí ele vai distribuir para mais pessoas. E mais pessoas vão ouvir nossa palavra de amigo. Se você se identifica com o quadrado que eu estou falando, com as minhas palavras, beleza. Vamos fazer parte juntos? Vamos lá. Se você não se identifica, não tem problema. Vamos nos gostar do mesmo jeito e nos respeitar, com as diferenças que somos. Beijo no coração de vocês. Gilmene que fica por aqui. E aquele beijo. Tchau, tchau.